1 de abril, um começo tardio em função das nossas condições. Eu estou a trabalhar a partir de Alexandria, aqui em Virgínia. A Mayra está na zona de Burke, aqui também em Virgínia, e fazemos o possível de trazer o Washington fora de horas e também fora de portas, na medida em que não estamos nos nossos estúdios. E para já vamos começar com uma primeira Amâncio, nota. bom dia. Bom dia. Bom dia. E vou deixar-te apresentar o Washington fora de horas, bem fora de horas. Espero que os nossos internautas estejam ainda à nossa espera e se juntem a nós neste programa informativo. Amâncio, passo-te o microfone e a câmera. Aliás, antes disso, Mayra, vamos fazer um acordo. Se calhar convido a Mayra para voltar para os trendings. Vamos ver, mas olha, esta foi uma boa partida de 1 de abril, hein? Se bem que 1 de abril não é dia das partidas, é dia das mentiras. Aliás, é um pouco por todo o mundo o dia das mentiras, e aqui nos Estados Unidos é considerado como Fool's Day, que é o mesmo que dizer o dia dos tolos. É o único dia do ano em que pregar partidas ou mentiras é quase internacionalmente aceitável. Esta tradição surgiu a 1 de abril de 1700 na Inglaterra. Entretanto, hoje, por ser 1 de abril, numa altura de crise global por conta do novo coronavírus, não se aconselha muito que preguemos partidas, ou se formos a pregar partidas, que não tenham pelo menos a ver com a questão da doença. Neste dia em que também os Palópios não registram nenhum caso, pelo menos até esta hora, da Covid-19, vamos à atualização, mas antes, sem dizer que faz 121 anos que a médica e cientista australiana Dame Jean McNamara nasceu. Foi quem descobriu que existe mais do que uma estirpe do vírus da polio, o que veio a contribuir mais tarde para a criação da vacina contra aquela doença. Vamos começar com notícias, atualização sobre a situação do novo coronavírus nos países de língua portuguesa. Começamos em Angola, onde a Ordem dos Médicos manifestou-se solidária com a determinação do governo de recortar quadros reformados do setor da saúde para enfrentar a pandemia da Covid-19. A bastonária Elisa Gaspar comparou a pandemia a uma guerra em que todos os soldados são chamados para defender a pátria. O decreto presidencial que suporta o estado de emergência, que vigora no país, determina a requisição civil de médicos e enfermeiros na reforma. As províncias da Lunda Sul e da Huila já terão começado a recrutar enfermeiros reformados e os recém-formados, mas no desemprego, para reforçar os centros de quarentena, isto de acordo com a imprensa pública de Luanda. Continuamos ainda a falar de Angola. O governo angolano integrou 39 produtos para a prevenção e tratamento do novo coronavírus no regime de preços vigiados para evitar a especulação e garantir o acesso dos cidadãos e empresas a estes bens, segundo um decreto do Executivo. Tal decreto diz que houve alterações de preços não justificadas pelas condições normais de mercado e que a medida deve aplicar-se a bens e serviços com especial incidência na vida da população e cuja produção e distribuição ocorram em mercados não perfeitamente concorrenciais. A lista inclui produtos como álcool, gel, máscaras descartáveis, luvas cirúrgicas, toucas antipiréticos, como o paracetamol, sabão azul, seringas e também vitaminas. Estamos no Washington fora de horas a partir da Virgínia, nas condições possíveis, na medida em que não podemos trabalhar no nosso espaço habitual, que são os estúdios da Voz da América. Dentro de instantes irei espreitar com quem estamos no Facebook, mas vamos continuar com notícias desta feita de Moçambique, onde o Parlamento ratificou por unanimidade ontem o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, para travar a propagação do novo coronavírus causador da Covid-19. Os 208 deputados da Frelimo, Renamo e MDM debruçaram sobre a proposta de Nyusi durante pelo menos 5 horas, segundo reporta também a imprensa daquele país. E este estado de emergência, que vai vigorar
entre 1 de abril, que é hoje, e 30 também deste mês, portanto, durante o mês, impõe, entre outras medidas, a proibição da realização de todos os eventos públicos e privados, incluindo os de natureza religiosa. A quarentena é agora obrigatória a todas as pessoas que tenham estado fora do país e também poderá haver a limitação da circulação de pessoas, mas isto em caso de elevado aumento de contaminação. Esta é a primeira vez que Moçambique decreta estado de emergência desde a independência em 1975. Entretanto, depois de aprovada este estado de emergência, a compreensão em Maputo e noutras cidades moçambicanas, segundo o debate que corre nas redes sociais, não é dos melhores. Há indicações de que, por exemplo, há pouco tempo conversei com um dos nossos correspondentes que dizia que o comércio na Baixa estava encerrado e algumas pessoas tinham dúvidas se essa era uma medida ou não. Este é um dos assuntos que nós iremos trazer na nossa página de reportagem na emissão de rádio a partir das 19h30 de Moçambique. Se está em Moçambique, também pode nos contar como é que é interpretada esta questão do estado de emergência que vigora a partir de hoje e vai até o final deste mês. Também em Moçambique, outro problema. A seca no sul poderá provocar uma crise alimentar. A terceira seca consecutiva no sul de Moçambique deverá manter aquela região do país como a mais exposta a uma crise alimentar, segundo refere um relatório da Rede de Sistemas de Alerta Antecipado da Fome, a rede FuseNet, na língua inglesa. Tal relatório faz a previsão até setembro e mantém as tendências já descritas nos meses anteriores e, além do sul, inclui as províncias de Cabo Delgado, que está a norte do país, no considerado mapa laranja, que é a cor de nível 3, que é referente à crise, numa escala de 1 a 5, sendo este o último mais grave, que aponta para a falta de alimentos. Na província de Cabo Delgado, diz-se que a causa da fome, que vai crescendo no dia a dia dos habitantes, é também provocada pelo abandono dos campos com o alastrado conflito armado com os chamados grupos insurgentes, que em 12 anos já terão provocado a morte entre 400 pessoas e 700 pessoas, de acordo com a contagem de várias organizações, e provocado o deslocamento de 160 mil pessoas, isto dos seus locais habituais de residência. No sul, a seca persiste, refletindo uma ameaça que paira sobre a região austral do continente africano. Antes de falarmos da Guiné-Bissau, vou aqui espreitar no Facebook os comentários que nós temos dos nossos amigos que seguem as nossas notícias, quer em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau e também noutros países onde se fala a língua portuguesa. Bom, de momento não consigo ver os nossos amigos que seguem o Washington Fora de Horas e creio que vou continuar mesmo. Amâncio, se eu te puder interromper por um segundo, temos muita gente ligada. Eu não consigo ver, só estou cego. Por isso é que eu hoje pus os óculos e as pessoas veem aqui o reflexo, mas isto ajuda muito. A Massa Giro está na Rússia, o Eldino Lu continua ligado a nós, o Eldino Lu voltou para a nossa audiência e já não nos larga, o que é ótimo saber. E ele diz: o meu quarteto fantástico, sempre proporcionando as mais recentes e fidedignas notícias. Muito obrigada, Eudino. Fala também Monzo Luemba, a partir de Cabinda, manda cumprimentos de todos os cabindenses revolucionários. Saana Wandakeia, de nome Laurindo, Saana, a partir de casa em Luanda, está em quarentena total e usa a hashtag Fica em Casa. Siga as instruções das autoridades sanitárias contra o Covid-19. Esta é mesmo a dica. É isso mesmo que temos todos que fazer. Domingos Dimitri, se a situação do Covid-19 continuar assim em Angola, poderemos conhecer dias melhores a ponto de se abrir a circular entre províncias, exceção de Luanda. Felício Alfaiate
fala-nos de Moçambique. Eu já ia perguntar onde estão os nossos espectadores de Moçambique. E Prince Mali Baldé diz força. Elias Pedro António, acho que é a primeira vez que entra e está a tentar perceber do que é que se trata este programa. Mas, Amâncio, vou deixar-te continuar com as notícias. Vamos continuar com as notícias. Mayra, vou-vos revelar um segredo. Eu não conseguia ver a nossa página porque, por engano, tinha ido à página da Voz da América em espanhol. Assim, não haveria de lá chegar. Deve haver alguém em espanhol que possa nos entender, com certeza. Se calhar. Vamos agora a Guiné-Bissau, onde os juízes, alguns juízes conselheiros do Supremo Tribunal da Justiça demarcaram-se hoje no atraso da resolução do contencioso eleitoral relativo à segunda volta das presidenciais neste país. Num comunicado ontem, consta o nome de 6 juízes, mas que apenas está rubricado por 4. Os juízes explicam que pediram ao vice-presidente do Supremo Tribunal, Rui Nené, para marcar a sessão plenária para analisar o recurso do contencioso eleitoral, uma vez que o presidente daquele órgão está no estrangeiro por motivos que se desconhecem. Diz a nota que, citamos, surpreendentemente, depois de várias horas de debate decidido de um outro encontro com a mesma finalidade, o vice-presidente conselheiro Rui Nené recusou-se a aceitar o princípio de marcação do plenário com o fundamento da ausência de condições de trabalho, de estabilidade e de existência de facto consumado em relação à questão objeto de apreciação e que, por essa razão, se devia esperar pela chegada do presidente do Supremo Tribunal, Paulo Sanhá, referem os juízes conselheiros. Esta é uma notícia que nós prometemos desenvolver noutros espaços aqui da Voz da América. Temos a nossa página da internet, que é www.voaportugues.com, uma página que tem uma cobertura detalhada sobre o processo político na Guiné-Bissau, que nos últimos tempos é marcado por uma instabilidade. E agora o destaque novamente para a questão do novo coronavírus, começando aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump alerta que as 2 próximas semanas serão muito difíceis no combate ao novo coronavírus no país e admitiu até 240 mil mortes, mesmo que o distanciamento social seja obedecido. E ele disse: quero que cada americano esteja preparado para os dias difíceis que se avizinham. Vamos atravessar 2 semanas muito difíceis. Palavras do presidente Donald Trump ontem na conferência diária na Casa Branca, juntamente com o gabinete da crise contra a pandemia. Nas últimas 24 horas aqui nos Estados Unidos foram registradas 700 mortes, atingindo o número agora de 4.081 mortes. Até a noite de terça-feira tinham sido registrados mais de 188 mil casos positivos. No continente africano, a cidade de Lagos, tida como a maior do continente, está em lockdown, portanto, em confinamento, para conter a propagação do novo coronavírus, seguido a Abuja, que é a capital, que está na segunda semana de confinamento. A cidade, por menos 20 milhões de habitantes, está desde ontem deserta e circulam basicamente ambulâncias e carros da polícia. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin vai trabalhar desde a sua residência por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, informou hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. A declaração surge um dia depois do anúncio de que o médico responsável pelo principal hospital de Moscovo para o tratamento de pacientes com a Covid-19 foi afetado pelo novo coronavírus. Ele esteve uma semana antes com o presidente Vladimir Putin. E na Espanha, onde o número de mortes é o mais alto do mundo, as autoridades registram 864 vítimas fatais nas últimas 24 horas, o segundo dia seguido que o país ibérico tem um recorde de contagem de pessoas que perderam a vida por conta desta doença. Com pelo menos 9.053 mortes, a Espanha é o segundo país do mundo que teve mais vítimas nesta pandemia do coronavírus, ficando atrás apenas da Itália, que ultrapassou 12,4 mil mortes. E agora vamos à Síria, neste Washington fora de horas, nas condições possíveis. O número de mortos na guerra da Síria caiu em março para o nível mais baixo desde o início do conflito em 2011, num contexto da pandemia do novo coronavírus e de cessar-fogo na província noroeste de Idlib. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos registrou em março 508 mortes, incluindo 103 civis, o número mais baixo de vítimas mortais desde a organização
com sede no Reino Unido, começou a fazer o registro. Num comunicado divulgado hoje, aquele observatório precisa que cerca de metade de 103 civis perderam vida em bombardeamentos das forças do regime e da sua aliada, a Rússia. A organização revela ainda que houve 2.802 ataques em março, incluindo 391 bombardeamentos russos e 266 no regime de Damasco. Outras notícias no mundo da música: o trompetista norte-americano Wallace Roney, que tocou com nomes como Miles Davis e Herbie Hancock, morreu ontem em Nova Jersey, aqui nos Estados Unidos, com 59 anos, em consequência da doença Covid-19, revelou a assessora do músico em comunicado. Wallace Roney é descrito como um músico prodígio, começou a aprender trompete aos 6 anos, aos 12 tornou-se no mais novo instrumentista de uma ensemble de orquestra de Filadélfia, onde nasceu em 1960. Passou pela banda de Art Blakey e privou com alguns dos maiores nomes do jazz, entre os quais Dizzy Gillespie, Ornette Coleman e Miles Davis, considerado uma das referências daquele trompetista. A ligação ao trompetista fez com que Wallace Roney participasse em 1991 no célebre concerto de Miles Davis no Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, editado depois num álbum que é bastante conhecido nos meandros de jazz e que também teve um prémio Grammy. Vou voltar agora para o nosso Facebook, antes de falarmos dos trendings e também do desporto. Se eu tiver dificuldades, vou pedir o apoio da Mayra, mas agora tenho os meus problemas resolvidos. Tenho aqui o Sérgio Túlio Caldas, que é também colega de profissão e também escritor, é do Brasil, escreve parabéns por essa equipa, sempre atenta à informação, é uma saudação para o pessoal da Voz da América. Antônio Ramos diz bom dia e saúda a Mayra e a mim e manda um beijo de Dili, no Timor-Leste. Aliás, o Antônio Ramos prometeu mandar algumas imagens e mandar alguma leitura daquilo que é a situação do COVID, da Covid no Timor-Leste, um país que fala também a língua portuguesa. O Gerson Wakamatavele diz bom dia, irmãos, e faz questão de colocar várias vezes a bandeira de Moçambique. Gostaríamos de ouvir do Gerson como é que Moçambique vive este primeiro dia do estado de emergência que foi decretado pelo Presidente da República para o país conter a pandemia da Covid-19. Gisela Barros, de Cabo Verde, diz que a quarentena geral e total de 6 casos no nosso território, com registro de um óbito. Queria também convidar a Gisela e outros amigos que nos seguem de Cabo Verde para visitar a nossa página da internet, que tem toda a atualização sobre a situação da Covid-21 nos países de língua portuguesa e não só. Volto agora para falar dos tópicos que estão a bater os trendings deste dia, hoje, que é o dia de mentira um pouco por todo o mundo, uma tradição que começou a 1 de abril de 1700 na Inglaterra. Foi há muito tempo e nem tinha nascido. E sobre o Twitter, é sobre o dia de mentiras que o Twitter está a vibrar. Há quem diga que o ano inteiro está a ser um dia de mentiras, pois é mesmo difícil de acreditar que 10 de janeiro se esteja a viver sob tão perigosa pandemia. Há mais de 190 mil tweets sobre o dia das mentiras nesta plataforma. Por outro lado, o Google assinala que há mais de 2 milhões de pesquisas sobre Damja McNamara. Ela é, aliás, a Doodle de hoje, porque se celebra o dia do nascimento neste 1 de abril. Faz 121 anos que a médica e cientista australiana nasceu. Ela descobriu que existe mais de uma estirpe do vírus da polio, o que veio a contribuir mais tarde para a criação da vacina contra esta doença. Em relação à nossa página da Voz da América, temos assuntos também no trending. No nosso canal de YouTube e nas nossas redes sociais, há reportagem em vídeo que vale a pena ver. Por exemplo, de São Tomé e Príncipe, apesar de medidas de prevenção contra o novo coronavírus, vendedores no mercado municipal querem ficar na capital do país, desafiando, portanto, as medidas. E em Moçambique, um professor universitário aproveita a quarentena de alunos para alertar sobre os perigos da Covid-19 nas ruas de Chimoio, a capital de Manica.
e também trending. Cidadãos de Luanda resistem a ordens do governo de ficar em casa para evitar a propagação do novo coronavírus, mesmo quando a Polícia Nacional recorre ao uso da força. No Instagram, Sintomas da Covid-19, durante 22 dias, publicamos um calendário que ajuda a monitorar o seu dia. É um dos nossos cartões que ajudam também a compreender esta pandemia. Na nossa página de saúde, tal como temos vindo a dizer, temos uma cobertura especial sobre casos, medidas de diversos governos, respostas às medidas impostas e orientações médicas de especialistas para lidar com esta pandemia. Recordar que a nossa página da internet é www.voaportugues.com. Mas agora no Google basta escrever simplesmente VOA Português e vai ter acesso às nossas plataformas noticiosas, quer através da página, no Facebook, no Twitter, no Instagram e mesmo no Snapchat. E agora, para terminar essa nossa presença aqui, algumas breves sobre o desporto. Covid-21 pode estar também a colocar em causa o futuro do maior jogador português da atualidade, Cristiano Ronaldo, na equipa italiana da Juventus. O clube poderá estar a analisar a possibilidade de vender Cristiano Ronaldo como medida de choque para abrandar os efeitos financeiros desta doença. E o presidente do Tottenham, na Inglaterra, avisou que é irrealista continuar a falar de grandes transferências do futebol europeu no verão, quando a pandemia estiver sob controle. Pura e simplesmente não haverá dinheiro para isso, e é por isso que o estudo já foi feito para definir o valor de jogadores de cada clube. Estas as notícias do desporto, a marcarem também o ponto final a este Washington fora de horas, fora de portas, fora também de Washington, e para também esclarecer aqui que, de facto, afinal não temos o Snapchat saiu da minha cabeça, mas isso não impede que quem tem uma conta do Snapchat possa ir buscar uma notícia da Voz da América e partilhar com o seu amigo no Snapchat, que tem uma coisa particular, não dura muito, é bom para ficar na baira. Amâncio, antes de despedir, vale a pena aqui dizer que a Voz da América está a preparar um town hall virtual, um encontro virtual com especialistas de saúde, e pedimos a todos os nossos internautas que tenham dúvidas, que queiram colocar dúvidas aos especialistas de saúde que vão estar disponíveis para responder a essas perguntas, que nos enviem um pequeno vídeo, 30 segundos, 40 segundos, a perguntar, a colocar as suas questões, a colocar as suas dúvidas. Podem enviar-nos para o nosso WhatsApp, é +1 908 652 4584. Eu vou colocar o número do WhatsApp nos nossos comentários para que possam enviar o vídeo com questões que queiram colocar a especialistas sobre a pandemia coronavírus ou Covid-19. Mas eu acho que por hoje do meu lado é tudo. Só para responder à tua questão também em relação a António Ramos. António Ramos tinha uma entrevista marcada connosco hoje, sim, mas as nossas questões técnicas com Washington fora de horas acabaram por adiar a entrevista para amanhã, pelo que ele vai poder fazer essa descrição do que se passa em Dili amanhã, e nós depois vamos ter disponível nas nossas plataformas essa descrição a partir de Dili. Vou deixar-te então. Eu tenho aqui um comentário antes de sair, Mayra, um comentário do Mariano, que é o nosso colega que também faz das tripas, o coração para garantir as nossas emissões de rádio e também noutras plataformas, diz que adora o meu espaço. E quero revelar que este espaço é de facto a cozinha, e eu coloquei esse estirador aqui atrás, que é onde um dos meus filhos desenha. Esta é a sua última obra. Uau!
são as pinturas do Allen, que diverte-se aqui a pintar, porque tem aulas também virtuais, tem um contacto com os professores a segunda, quarta e sexta, e tem com outra professora a terça e quinta, e há pouco tempo ele já vinha aqui para perguntar hoje o contacto é com qual dos professores, e eu tive que fazer um sinal tipo assim para ele recuar. Esse é o espaço. Quem tem filhos, não é? Mas eu ia perguntar de facto quem era o autor da pintura por trás de ti. Fazes inveja aqui a quem só tem um espelho por trás. Eu até ia dizer alguém inspirado numa malangatana. Isto é um aprendiz, não é? Um mirim de malangatana. Vamos ver. Na próxima emissão, prometo trazer mais uma obra. Muito bem, muito bem. Eu vou, se eu não estiver no programa, vou com certeza estar a assistir e quem sabe leilões e nunca se sabe, não é? O que é que se pode fazer nestes dias em que estamos em casa, estamos confinados a este auto-isolamento e este distanciamento social e a descobrir artistas. Muito bem. E este aqui, obrigado, Mayra, e este assim foi mais um Washington fora de horas, fora de portas e fora de Washington. Nós voltamos amanhã para mais uma emissão e amanhã estaremos com um dos nossos colegas para fazer a nossa emissão. Amanhã será exatamente a Ana Guedes. Amigos, foi um prazer estar convosco. A promessa de voltar para a semana para mais uma emissão do Washington fora de horas e fora de portas, fora também de Washington. Um grande abraço, até às 19h30 na emissão de rádio em Maputo, que pode ouvir através da ZFM, e em Nampula através da Rádio Encontro. Em Cabo Verde, Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, Pidgiguiti e outras estações parceiras da Voz da América. Um grande abraço, um candando.